Pessoal, hoje a nossa aula é com a querida Paula Luciana de Menezes, uma grande amiga que eu ganhei na propriedade intelectual. Ela é mestre em Direito Civil pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, cursou Direito de Autor na Sociedade da Informação, ministrado na Universidade de Lisboa, especializou-se em Direito do Entretenimento e da Comunicação Social na ESA de São Paulo, é membro das comissões de Propriedade Intelectual da OAB de São Paulo e da comissão que eu presido também, lá no Jabaquara, de PI, é advogada e palestrante nas áreas de direitos autorais e conexos, direitos da personalidade e direito da imprensa. Paula, obrigada por ter aceitado o nosso convite, muito bom te ter aqui de novo e estar com você. Eu que agradeço, como sempre, é sempre um prazer falar com você, Thaís, e com o seu público, que é sempre muito qualificado. O público da BPI é muito qualificado, é bom conversar com vocês. Vamos lá, eu trouxe uma apresentação e vou compartilhar. A minha apresentação é... Opa, acabei de ver que eu não coloquei ela, vocês vão ver a parte final primeiro, não? Vamos levar lá para cima. A minha apresentação, ela é meio que um brainstorming. Não é muito jurídica, não é muito de direito, porque o que é o direito do entretenimento, né? O que é o entretenimento é tudo hoje em dia. Então, vamos lá. Deixa eu só tirar isso aqui. Estão vendo já? Já tá aparecendo para vocês? Está devagar meu computador. Mas está no Smart Contracts. Ainda? Agora mudou. Mudou, tá, ótimo. Agora está inteira a tela, está bonitinha como deve ser, certo? Beleza. Então, ó, essa sou eu, os NFTs na indústria do entretenimento. Vamos lá. Então, é uma apresentação que é mais um brainstorm, é mais para abrir a cabeça, para a gente ver, pensar em tudo que é possível fazer e, enfim, contribuam aí comigo, fiquem à vontade para a gente pensar, imaginar onde a gente vai chegar, o que a gente pode fazer, o que mais pode rolar e tudo isso aí dentro do universo dos NFTs e até um pouquinho do metaverso também. Não tem como a gente falar de uma coisa, de uma novidade, sem falar na outra. E aí, primeiro, eu queria trazer para vocês o que é a indústria, o que é o entretenimento. Porque o entretenimento é diversão, o entretenimento é tempo livre, o entretenimento é cultura, é esporte, é lazer, pode até ser também educação. Então, é muita coisa, é muito amplo. Tudo que a gente vê hoje, a gente vai, então, artista, qual é a cadeia, né, de entretenimentos? Então, os artistas, compositores, músicos, atletas, autores, agora eu não enxergo, quero ver vocês, os criadores aqui, são todas pessoas que trabalham com entretenimento. Qual é a cadeia do ponto de vista de pessoas jurídicas, empresários, produtores, distribuidores, editoras, gravadoras, curadores, o cinema, a TV, o streaming, os games, as galerias de arte, as arenas, agregadoras, portais de internet, casas de leilão. Gente, é muita gente participando dessa cadeia de pessoas, de entidades da indústria do entretenimento. É muita gente, é muito rico, e então é uma gama enorme. A gente vai passear aí pelo mundo agora, vai começar a passear pelo mundo. Eu fiz um passeio histórico, trouxe aqui para vocês, para a gente lembrar o que a gente brincava. Quer dizer, eu brincava, algumas pessoas brincavam, outras não sei se vocês se lembram do Tamagotchi. Eu já era adulto, já era mais velha quando tinha Tamagotchi. Eu não brinquei de Tamagotchi, mas ele existia. Tamagotchi era um bichinho que a gente alimentava, que vivia, que se você não desse água para ele, ele morreria, né? Enfim, não lembro bem, porque ele é depois da minha infância, então eu não brinquei de Tamagotchi, mas lembro um pouquinho. A gente vestia fantasia, a gente brincava de giz na rua, no chão, na calçada, até mesmo na escola, eram essas as nossas brincadeiras. O que a gente colecionava? A gente colecionava álbum de figurinha. A gente ainda está colecionando álbum de figurinha, né? Tá aí a Panini com os álbuns de figurinha da Copa, então a gente ainda coleciona figurinha, isso pelo jeito não mudou. Não sei se vocês lembram, isso é bem antigo, a gente colecionava robozinhos de papel, a gente colecionava, isso também já não é da minha época, esse bichinho aqui, esqueci o nome dele agora, caramba, Pokémon. Os cards Pokémon, então eu não colecionava porque isso é mais recente, então minha filha acho que colecionou, os amiguinhos da minha filha colecionam, mas existia esse tipo de coleção. A gente gosta de colecionar, a humanidade é colecionadora. Adulto aqui a gente coleciona rolhas, selos, né? Quem se lembra de que se colecionavam selos, porque cartas eram enviadas, hoje em dia, não sei como é que fazem os filatelistas, não sei se eles continuam colecionando.
A gente ia ao cinema, a gente jogava cartas frente a frente um do outro, a gente assistia juntos os jogos de futebol, tudo isso a gente ouvia, gravava fitas cassete, a gente lia jornais, então a gente falava, a gente está todo mundo, cada um na sua tela, mas de vez em quando ficava cada um no seu jornal também. Isso também era possível acontecer antes da tecnologia, e a gente frequentava shows. E hoje, né? Hoje está um pouco diferente. Hoje as crianças estão o tempo inteiro nas telas, elas brincam dentro do metaverso, elas brincam dentro do Roblox. As minhas filhas costumam brincar dentro do Roblox. E às vezes eu estou aqui dando uma aula, eu escuto, mamãe, o quê? Não, está com você, estou brincando com a fulana, que a fulana é uma vizinha que está lá na outra casa, e elas estão brincando lá de casinha dentro do metaverso. Então, isso já está acontecendo. Né? Elas já constroem as casas delas, mineram coisas lá no metaverso, jogam, dançam, assistem a shows, né? Veem os seus próprios ídolos dentro do metaverso, dentro dos videogames. Hoje a gente assiste junto, mas separado, cada um na sua casa, mas assistindo junto na Netflix. A gente joga cartas, todo mundo, cada um no seu mundo. E o que a gente coleciona, né? A gente antes colecionava os robozinhos, agora a gente coleciona. Em 2017 a gente começou a colecionar CryptoPunks, que foram um dos primeiros NFTs a serem criados, foram essas carinhas aí, esses punks. Não sei se vocês já falaram isso, se vocês já viram. Isso começou a acontecer em 2017. Aí a gente pode ver que eles foram. Tem um aqui que naquela época foi vendido por 7 milhões. Né? É uma grana boa de dólares, né? E em 2017 foram criados os CryptoKitties, que era o Tamagotchi, era exatamente aquilo, né? As crianças podiam alimentar esses bichinhos, podiam cruzar um com o outro e davam o outro. Tudo isso, gente, é NFT. Tudo isso você ia lá, comprava num leilão e recebia o seu bichinho para alimentar, para criar, para cruzar com outro bichinho. Por incrível que pareça. E aí, em 2018, lembraram que a gente pode também colecionar os cards, então era o Pokémon, ou os próprios álbuns de figurinha. O pessoal lá do beisebol norte-americano percebeu, opa, temos que fazer um colecionar, dá para colecionar, tem CryptoPunks, tem CryptoKitties, vamos fazer também os cards aqui, os nossos velhos e conhecidos cards, vamos fazer também em NFT. Arrecadaram milhões. A Fórmula 1, embora ela esteja agora retomando um pouquinho a NFT, ela também lá em 2019 fez isso também, já criou seus carros de Fórmula 1 em NFT. Em NFT foi vendido aquele Nyan Cat, né, aquele gatinho que vai por $590 mil, umas coisas muito doidas. O que mais? Opa, aqui, a primeira roupa, passei correndo, em blockchain foi vendida também. Essa roupa ela não teve saída, ninguém deu saída para ela, não foi impressa, não foi produzida no mundo físico, ela existe e existiu apenas no mundo digital, no mundo virtual. Até as artes visuais entraram nessa brincadeira. Esse artista, o P-Boy, ele fez um afresco na rua, né? Ele fez um grafite na rua, e esse grafite foi dividido em dois, e cada uma das partes se tornou um NFT, e quem passava na rua pelo código, pelo QR Code ali, poderia inclusive doar para o artista por estar apreciando aquela obra na rua. Que mais? A Nike entrou na onda, fez o CryptoKicks, né? Ela pediu a patente, detém a patente dos CryptoKicks, até se vocês conseguirem observar, ela é de dezembro de 2019. Gente, isso tudo é muito recente, né? Se a gente pensar bem. E esse tênis, ela falava, a blockchain vai gravar o tênis, vai ter o tênis lá registrado na blockchain, a pessoa que adquirir vai poder até dar saída, vai poder imprimir, vai poder produzir efetivamente aquele tênis. E assim foi com muita roupa, tem muita coisa da moda hoje em dia acontecendo em NFT, especialmente no mundo dos games, né? E aí o que eu trouxe para vocês uma pesquisa da PwC, né? Ela mostra para a gente uma evolução. Então, olha que coisa interessantíssima de ver. Então, de 99 para cá, a gente teve essa evolução astronômica. É muito rápido, né? Daquele tempo em que a gente usava aquele tijolão de celular para hoje, com esses celulares smartphones, o 5G,
e aí veio a pandemia, que foi quem fomentou, quem fez com que a gente tivesse esse boom de NFT, né? Era alguma coisa que não era muito grande, não era muito relevante, aí, olha lá, virou um boom, virou uma bolha gigantesca, explodiu o NFT no mundo. Em 2021 foi o ano do NFT, foi o ano que a gente iniciou nesse nosso curso, né? Então foi no primeiro semestre, se eu não me engano, né, Thaís, de 2021. Essa é a quarta vez que eu estou aqui com vocês. Isso mesmo. E foi um boom gigantesco. Em 2021 a gente não sabia o que era NFT, era muito louco, porque assim, era muita gente e a gente tinha aqui ícones dos direitos autorais, ícones da propriedade intelectual nesse primeiro curso, eu falando, nossa, eu estou explicando o que é isso para essas pessoas, porque ninguém entendia, nem eu também sabia bem do que estava falando naquele momento, e a gente pôde perceber que o que era o NFT, né, é esse trabalho que é feito aí entre a escassez e a abundância do digital. Então, quer dizer, o digital pode tudo, no digital a gente copia quantas vezes quiser, mas então como é que a gente faz para dar valor para alguma coisa? Gera escassez? Como é que a gente gera escassez? É isso. Né? Então, vamos conseguir, vamos adiante nesse mundo aí, oferecendo entretenimento que é escasso, oferecendo entretenimento que é de menos acesso, que não é para geral. Então, como é que a gente faz para ganhar dinheiro com isso aí? E aí foi esse boom gigantesco, a gente conheceu lá o pessoal, deixa eu ver se dá um play ainda aqui, aquele shot do LeBron James, que é muito legal. Qualquer um pode ter esse vídeo está aqui, a gente já viu, não é nenhuma novidade, mas ele foi vendido em NFT lá por 5,2 milhões de dólares. Então, é muito interessante como a gente deu um boom, um vídeo que qualquer um pode assistir, que a gente está assistindo agora, o original dele, aquele que é o único exemplar que está gravado na NFT, está lá, foi vendido por esse tanto, porque para eles era especial e tinham alguma coisa tão especial que é essa escassez, é essa magia do NFT. A mesma coisa aconteceu com o Beeple, né? Ele ficou 500 dias fazendo um quadro desse, de arte digital, então tem 500 coisinhas digitais aqui, para poder vender lá em 2000, no começo de 2021, por 69 milhões de dólares. Então, para mostrar como o entretenimento pode valer a pena, pode gerar renda, gerar dinheiro, gerar riqueza, e o NFT está aí para isso. O meme da menina, 473 mil ou milhões, já não lembro mais, eu estou com vocês aqui na minha frente. Muita coisa aconteceu, então ainda em 2021 os NFTs se tornaram até tatuagem. Então, os tatuadores que ganham só naquela produção, com aquela obra, quer dizer, eles tatuam aquilo, uma espiral numa pessoa, e só vão tatuar essa espiral, muito provavelmente, nessa única pessoa. Como é que você faz para ganhar dinheiro além disso? Olha que interessante. Foi assim, uma solução foi o NFT. Está escrito arte bancária aqui, porque eu pus no Google Tradutor, tá, gente, para poder trazer aqui para vocês, para facilitar a minha e a minha vida e a vida de vocês, está tudo em português, mas traduzido aqui pelo próprio negócio, pelo Google. Tom Brady, que agora a gente sabe que está aí, não se sabe se está separando ou não da nossa querida Gisele, ele foi super esperto, e ele, como bem relacionado que ele é um homem muito bem relacionado, não só nos esportes, mas também no mundo das artes, ele pegou esse pessoal todo aí, muitos deles dos esportes, e falou, galera, vem comigo que a gente vai criar coleções de NFTs para cada um de vocês. Então, pegou a Simone Biles, pegou o Tiger Woods, a Naomi Osaka, toda a galera, e falou, vem aqui, a gente vai fazer. Todos os seus fãs terão acesso a itens exclusivos de vocês via NFT. Rendeu bastante, não sei se está rendendo ainda, não vejo muitas notícias, mas ele, nas Olimpíadas, ainda teve muita saída de projetos de NFT do Tom Brady. A moda também entrou na onda em 2000 e as questões de caridade. Então, e aqui a gente está vendo as duas coisas, né? Tanto a moda, né, que é a Kate Moss, com a caridade. Ela doou tudo que ela fez aqui. Foram 3 NFTs que ela gerou com imagens dela,
e essa é uma imagem dela dormindo, isso é um NFT, e ela leiloou esse NFT de novo, que todo mundo, qualquer um pode assistir, mas está leiloado, tem um dono agora, e mandou isso para uma instituição de caridade. Isso aconteceu com muita frequência, tem um vestido lindo também, que não está aqui nas minhas apresentações, também foi leiloado para caridade, e aí começaram os games, quer dizer, os games já tinham começado, né? Aquele próprio CryptoKitties, tal, mas aí o boom de NFT dentro dos games. A nossa conhecida marca aqui, que é esqueci o nome, a Louis A Vuitton, Louis Vuitton. sou boa de marca, gente, incrível. A Louis Vuitton entrou rapidinho na onda, criou essa personagem, criou um game para ela, e dentro desse game a gente podia encontrar NFTs que eram projetados pelo aquele artista lá, o Beeple, que fez aqueles 500 quadros. Então, quer dizer, as pessoas estavam se articulando para criar coisas em NFT, para criar novidades em NFT, para ter projetos em NFT, e aí começaram os videogames. Tem carros dentro do videogame, no GTA, se você quiser um carro, você pode tê-lo, além de comprar, porque qualquer um pode comprar um carro do NFT, basta você ganhar o dinheiro lá no GTA, no NFT não, no GTA, qualquer um pode comprar. No entanto, existem itens ou carros raros que estão gravados, que só você tem, que ele é único, e se você vender, você vai vender dentro da blockchain usando o NFT. Não tem como você usar só apenas o dinheiro que se comercializa, o dinheiro fictício lá do próprio jogo. Isso começou a acontecer lá no finalzinho de 2021. O Oscar entrou na onda, fez esse modelo aí do Booz, do Jackwood Boozman, e todo mundo que foi ao Oscar ganhou na sacolinha um NFT do Boozman, né? Que era isso aí, essa imagem, essa não tem o vídeo, mas ela se movimenta de uma maneira bonita. Então, até o Oscar entrou. E tinha outras coisas também, então tinha os assessments, que a gente fala, vende um NFT, vende um certificado de uma arte digital, mas muitas vezes ela vem também com algo físico, né? Então, um exemplo era esse do Oscar, a mesma coisa para o Kings of Leon, eles vão tocar no espaço e você ganhava o álbum dele, mas tem toda uma atmosfera ali deles tocando no espaço. Então, começou aqui foram um dos primórdios aí da questão de você conseguir financiar um CD, financiar um projeto para o próprio artista. Matrix também entrou nessa onda, então agora chegou aqui em 2021, também chegou no audiovisual. Então, você podia escolher qual a pílula você queria, e uma pílula seria ou não seria vendida, então o personagem se transformava, enfim, de acordo com aquilo que você queria comprar, queria adquirir. Então, se tomasse a pílula azul, o avatar se transformava no lutador, ou vice-versa, alguma coisa assim. Essa é muito interessante, essa a gente até tem a solução, né? Teve o NFT do Pulp Fiction. Então, quando chegou, na primeira edição, esses de música, de audiovisual, a gente ainda nem tinha. Eu nem falei deles. Esses slides são posteriores. Então, chegou lá no audiovisual. Como? Vendendo cenas. Nesse caso, o próprio Quentin Tarantino, ele vendeu cenas que não tinham ido ao ar no filme. Ele tinha, e aí rolou um quiprocó danado, porque ele não podia vender, porque e aqui não está, eu não lembro quem é a produtora, mas a produtora disse assim: você está maluco, você não pode fazer isso, você não tem legitimidade para isso. O filme é seu, mas você é o diretor, mas você não tem legitimidade sobre essa obra inteira, então você não pode fazer. Foi um rololô. Hoje virou ação judicial, mas ela foi resolvida em acordo, então eles entraram em acordo, está todo mundo ganhando com esses NFTs, tanto a produtora quanto o próprio diretor, tanto quanto o próprio Quentin Tarantino. Mas teve já uma questão relacionada a esse audiovisual. Opa, isso aqui... é isso, eu trouxe o resultado aqui, mas eu não arrumei, tá feio. Mas o resultado da ação é que eles fizeram um acordo. Aqui a gente juntou várias coisas. Então, a gente está falando, a gente juntou, esses NFTs, essa área do entretenimento é muito legal porque a gente mistura tudo. Olha que interessante. Esse é aquele cara lá que fez o afresco lá na França, é o P-Boy.
Ele entrou numa casa abandonada que seria demolida e criou também como arte visual esse mural que ele chamou de Underground Sistine Chapel. Ele fez isso, ele dividiu, ele filmou tudo enquanto ele estava pintando esse mural, ele foi filmando isso. Esse filme foi leiloado em NFT para financiar a produção, a continuidade da produção desse mural, e depois cada uma das partes desse mural, que seria destruído, virou também um título de NFT. Cada um virou. Então, quer dizer, a gente tem espalhado pelo mundo cerca de 400 peças desse mural. Então, olha que interessante, a gente está falando de grafite, a gente está falando de audiovisual para financiar a produção disso daí, e a gente está falando de NFT, que foi do audiovisual e também de cada uma das peças da arte visual, do grafite. É muito interessante como é possível fazer muita coisa do NFT, como a nossa mente ainda não chegou, assim, a gente não imagina o tanto de coisa que pode acontecer. Tanto imagina que, olha que coisa louca, vocês estão vendo aqui andando, sabe o que é isso? Esse é o primeiro DNA, é o primeiro código. Ah, não, esse é o primeiro código, o do lado aqui é o primeiro código que foi lançado do genoma desse cara, que é o George Church. Ele está aparecendo aí e foi leiloado também em NFT. Não é tão ligado assim em entretenimento, mas é para a gente ver como é que pode acontecer, como é que tanta coisa pode ser feita, tanta coisa pode ser. Tem gente que compra qualquer coisa e tem gente que compra, inclusive, esses primeiros códigos. Na época das Olimpíadas, a gente teve a Simone Biles, ela lançou uma coleção inteira, super bonitinha, lá na plataforma do Tom Brady, lembra que eu disse? A gente tem até o Baby Shark, gente, até isso virou NFT, não sei quem compra o NFT do Baby Shark, porque as crianças que gostam do Baby Shark não tem como comprar, né? Então é meio difícil, mas enfim, tem também Baby Shark como NFT. Hoje em dia, né, assim, ainda ano passado a gente até tem vinho, já está fazendo vinho também gravado em NFT, temos um vinho tokenizado e tem diversas formas, assim, a gente tem shows, né? Deixa eu ver se eu já vou. Hoje a gente tem, o que a gente falou lá da Anitta no show, a gente tem diversos shows em que se você compra um título, você compra um trecho do show, você financia o show, você financia alguma, e você pode assistir aquele show, então, do ponto de vista do baterista, por exemplo, ou você é fã do baterista, suponhamos que você vai ter uma câmera exclusiva para você comprar o show em NFT, então você vai adquirir um audiovisual, mas daquela câmera que mostra o baterista tocando naquela música especial para você, ou aquele close da artista, ou você vai poder ter uma câmera exclusiva que vai mostrar só o bumbum da Anitta, sei lá, ou o solo de guitarra especial. Então, hoje a gente tem muita coisa que pode ser tokenizada, que pode ser gravada, que pode ser mintada em NFT, cunhada em NFT. A gente não tem mais limites hoje, não vejo limites para o NFT. E aí a gente pergunta, né, uma pergunta que a gente faz, mas o que eu faço se eu comprar uma tela de NFT? Essa pergunta está sendo respondida hoje em dia, né? Eu compro uma tela, eu tenho um arquivo, o arquivo vai ficar no meu computador, tá bom, beleza, posso ter o arquivo e posso colocar no meu celular, ok. Não, agora a gente já tem, o Instagram já deixa a gente colocar o nosso NFT no feed como NFT, então todo mundo vai saber que aquilo é um exclusivo seu, que aquele é um arquivo original. O Instagram já está permitindo isso, inclusive no Brasil, parece que são 100 países aí que já podem fazer isso. A televisão também, então a LG é a segunda, a Samsung já tinha lançado, então se você quiser colocar a sua obra de arte que está gravada em NFT na sua sala, você pode ligar a sua TV e ela vai aparecer lá, porque ela é um arquivo e ela está podendo aparecer lá. Vai aparecer certificado, você vai ter certeza de que é sua, de que ela é uma exclusividade sua. Então, a gente já consegue fazer, inclusive, em galerias, isso em galerias de arte, tranquilamente. Bota um monte de TV, tem a Samsung, tem a LG agora, para exibir todas as obras de artes que estão cunhadas em NFT. A gente já tem conseguido fazer isso. Não sei se vocês viram, não sei se alguém já falou, o Ethereum teve
ele colocou, acho que foi hoje até, esse merge aí, que é a fusão. Dizem eles que isso vai revolucionar o mercado, que vai baratear, que vai facilitar, que vai dar agilidade. Essa fusão aconteceu hoje. Você vê que quando eu peguei isso, tinha há 3 horas e eu atualizei esse slide especificamente hoje. Então, e tem gente já gravando NFT. O primeiro foi esse aí que vocês estão vendo aqui do Cyrus. É um pandinha lá, não tem alguma explicação para esse pandinha, mas já tem até coleções gravadas aí nessa nova fusão do Merge. Não parou, tem muito mais coisa, não parou nem um pouco, a coisa está rodando mesmo assim, né? E recentemente, obviamente, os memes da rainha também já geraram NFT para a gente ver como é que a coisa acontece no mundo do entretenimento. Então, o OpenSea já está vendendo diversos memes da rainha. Acreditam as pessoas que esse artista já tinha tudo isso muito pronto, só estava esperando o momento certo. Tá lá, já temos memes da rainha em NFT lá no OpenSea. Opa. E aqui eu trouxe para vocês, assim, todas as marcas, todo mundo, né, toda a infraestrutura, todo mundo que já está, assim, esses dados aqui são pequenos, são poucos, são feitos existem pesquisadoras, né, que trazem essas informações para a gente. Essa é a DBlock. Elas trazem muitas informações, é muito legal de acessar os relatórios deles, embora os relatórios sejam muito caros. Então, eu acesso quando eu tenho a parte gratuita, mas eles trazem índices que são fenomenais. Então, quantos a gente vai mais para frente? Quem está lá? Quais as marcas que estão lá? Quais as marcas que entraram? Quais as marcas que neste ano de 2022 fizeram projetos? Então, é bem interessante. Se um dia vocês puderem acessar, acessem essa DBlock e as demais que a gente vai ver aqui também. Os relatórios gratuitos já têm muita informação interessante. Eu imagino eu que os relatórios pagos aqui, alguns são muito caros, tem uns que custam 5.000 euros, 3.000 euros, caríssimo, então é complicado da gente acessar. Mas os relatórios que eles divulgam, as notícias que eles divulgam, são muito, muito interessantes. Daí você consegue assinar lá a newsletter deles e ficar sabendo de todas as novidades relacionadas ao NFT. Então, os marketplaces, aqueles que a gente conhece, o OpenSea, o Rare, Now Orange, enfim, Open Bazaar, todas essas, estão faltando algum. Eu acho que eles protegem algumas marcas também, de vez em quando eu falo, mas por que não tem não tem Haribo aqui, por exemplo? A infraestrutura, todas as empresas que estão ligadas, então, Super Rare, todo mundo que ajuda a criar o NFT, e os games e colecionáveis. Gente, é uma lista enorme de games e colecionáveis, tem muita coisa, a gente vai ver nos índices mais para baixo. Esse é o próximo, olha, já é o próximo. O que tem de game, tudo isso que está vermelho, o que é azul, são artes e colecionáveis em NFT ao longo do ano de 2021 e o comecinho de 2022, tá? E o que é em vermelho é o game. Oi, tá? Só sem querer te interromper, mas só porque a Lara tá mandando aqui no chat, ela tá perguntando se é esse, o The Block Search. Isso, The Block, não, peraí, não, é The Block, tem alguma coisa além do The Block, eu acho que tem, sim, deixa eu ver se eu tenho ele aberto aqui. Aí, aproveitando só para ler um comentário aqui da Gisele, que ela jura que não entende o valor de um vídeo desse, considerando que pode se achar em qualquer lugar. Né? Esse é nosso questionamento desde a primeira edição, né, Paulo? Desde a primeira edição. Não tem muito sentido, mas olha, para mim também não tem muito sentido, sei lá, pagar, não sei, acho que, sei lá, esses cards Pokémon, não tem, eu também não vejo muito sentido em ficar louco, em ficar pesando figurinha, pesando, vocês já viram isso, gente? O pessoal está pesando, eles vão para a banca e pesam numa balança de precisão qual que é o envelope que tem 4 gramas ou 3 gramas, sei lá, 5 gramas, não sei. Não, e esses dias estava valendo 10 mil a figurinha do Neymar. Aí agora já caiu, já tá R$1.000. Mas eu vi uma matéria de um menininho que ele colou a figurinha, que ele não sabia que era especial a figurinha, e ele colou.
Então, assim, é uma coisa Então, também que eu não entendo, por que que alguém pagaria também 10 mil não. reais por uma figurinha, né? E essas figurinhas nem é mentira, elas têm a mesma quantidade, todas as figurinhas têm a mesma quantidade. Aqui não sei quem solta essas mentiras para ficar, sei lá por quê, né? Acho que para valorizar a sua própria, mas todas elas têm a mesma quantidade, não tem diferença, é um barato. Então, e aí é porque são menos figurinhas dessas, mas elas são a mesma quantidade e são um pouquinho mais especiais, mas são produzidas do mesmo jeito que as outras. O nonfungible.com, ele também é outra dessas que a gente pode pesquisar. Os relatórios deles são mais legais da gente ver porque eles mostram, para quem não compra, eles mostram o relatório inteiro, só que meio desfocado. Então, você não tem coisa que você não entende, tem coisa que você consegue pegar. Essa era uma parte das que a gente consegue pegar, né, desses relatórios. Então, e a conclusão você sempre vê, então é bem interessante. E o que a gente consegue ver? Eles definem cada um define do seu jeito, então os métodos são muito diferentes entre as pesquisas, mas o nonfungible.com, ele fala ele divide o que é utilitários, então o que são NFTs feitos como utilitários. Então, por exemplo, quando você recebe alguma coisa via NFT, algo físico, algo que é mais palpável, eles chamam de utilitários. Eles falam dos NFTs que são comercializados no metaverso, que é diferente dos games, na opinião deles. Então, quando eles falam do metaverso, eles estão falando, por exemplo, da comercialização de terrenos no metaverso, no Second Life, no Decentraland. O game é diferente do game. Não é o Roblox, não é o Free Fire, não é o GTA. Tá? O que é arte, eles separam de um lado o que é colecionável de outro e o que é esporte de outro. Então, o que eu trouxe aqui para vocês foi do ano de 2020, depois, em 2021, a gente não tem acesso, está fechado, esse mesmo mapinha está fechado, então a gente não sabe, mas em 2020 é interessante de perceber como é que está distribuído aí em volume de dinheiro e em número de vendas. Game é disparado o número de comercializações de vendas, mas não tem, mas a grana preta está muito mais na arte e no metaverso, né? Então, os colecionáveis e os games são disparados, só que tem coisas mais baratinhas sendo vendidas nele. A arte é sempre mais cara, então, por isso, ela é grande o verdinho dela no volume de dinheiro, mas no volume de vendas é menor. É interessante de observar isso, que é o mercado normal, né? Eu trouxe essa daqui do relatório de 2021, então do relatório final que a gente tem ele completo. A gente tem em 2022, a gente já tem do primeiro quarto, do segundo quarter, do primeiro e do segundo quarter. Mas a gente tem já do segundo quarter também, eu vi. Mas de 2021, o que é interessante de observar é o volume de crescimento, né? De 2019 para 2020, o volume em vendas de dinheiro cresceu 236%. Em 2021, foi 21.000%. É muita coisa, muita coisa. Né? Então, todo o volume de vendas cresceu quase 2.000%. O número de compradores de NFT cresceu quase 3.000%. É muito número, é muito crescimento, né? E só a idade dos números de transação aqui, ó, a quantidade de número de transação parece que diminuiu, deve ser em milhões, né? Mas o número é absurdo. E aí, em 2022, olha só, pasmem, são 3 bilhões de dólares, e a previsão é de que da Research Market é de que isso em 2027 serão 13,6 bilhões de transações de coisas comercializadas via NFT. É muito louco, é muito interessante. Acessem também, se vocês puderem, a Research and Markets. Lá também tem vários relatórios relacionados a metaverso, NFT. É bastante interessante de ler as notícias deles. Os relatórios deles não são abertos. Isso aqui a gente tem que extrair das notícias que eles divulgam. Ô, Paula, Hum. o Paulo, seu xará, aqui, ele está com uma dúvida interessante. Diga. E se um NFT emitido em mais de uma plataforma, ficariam vários originais, ou seja, registrados em blockchains distintas? Seriam vários originais? Seriam vários originais. Não seriam vários originais.
Porque o arquivo é único, né? E cada um vai gerar um NFT Um NFT diferente, diferente. Então, um código Exatamente. diferente. mas agora só fazendo um contraponto, né? Seriam assim, em correntes distintas, eles seriam distintos, mas seriam, no final do dia, a mesma coisa, mas distintos conforme cada uma das correntes, né? É, Então, assim, o sucesso, então, do NFT, o valor agregado ali, também estaria atrelado ao tamanho dessa blockchain, o quão relevante ela é perante as demais? Teria uma competição entre correntes de qual é a mais poderosa, talvez? eu não acho que essa... poderia ter. Uhum. Poderia com facilidade ter uma competição entre duas plataformas de marketplace de NFTs. Porém, não deve ser interessante, porque isso é leilão. Então, não deve ser interessante, comercialmente falando, que os artistas disponibilizem a mesma obra em duas plataformas. Mas eu acho que não é essa a questão que ele está falando, Não? não é da marketplace, ele está falando da blockchain. Isso, Na blockchain? eu tenho várias plataformas, né? Eu respeito as normas das plataformas, vou lá e lanço o registro na blockchain tal. Beleza, surgiu um NFT. Aí eu quero ganhar dinheiro, eu vou numa outra plataforma que usa uma outra blockchain e fala, não, agora eu vou ofertar novamente isso como um novo, e aí entra aquela discussão que a gente teve na aula passada, né? Se é original ou se é um atestado de um original de Mas uma é obra que... fora. Não, mas a blockchain é uma só. A Aí blockchain é uma talvez seja só. um ponto conceitual meu, porque assim, pelo que eu entendi, existe o nome blockchain, mas assim, existem formas desses registros públicos, registros gerais, mas existem várias correntes que andam em Não, aí comum, mas é são uma os só? marketplaces. Não, Isso. aí Então, que você então está acho que falando é são erro das conceitual meu. marketplaces. É uma corrente Não, só que é válido para todos os Não, é que marketplaces. atualmente os NFTs são registrados na Ethereum, né? Então a Na gente tem ideia. uma só. Entendi, uma só. não, mas vamos lá, ó, vamos dar uma recapitulada nisso, é importante. Porque blockchain é uma só. A blockchain foi que alguém deve ter contado para vocês, já, não sei se foi o Rodrigo que falou, né? Rodrigo. Que falou, lembra? Foi o Nitoru Sakamoto lá, que nem lembro se é esse o nome dele mesmo, que Satoshi criou Nakamoto. Satoshi Nakamoto, É, inverti as letras. é. Ele criou a blockchain e a blockchain é uma só. O que acontece é que cada vez mais criam-se cadeias, que são as correntes. Para cada arquivo, você só tem um registro de blockchain para cada arquivo, mas você pode gravar esse arquivo em diversas NFTs. E o blockchain possibilita a existência de dinheiro virtual, que é o Ethereum, que é o Bitcoin e todas as outras moedas. Todas essas moedas estão na blockchain, mas cada uma tem a sua característica. NFT é só em Ethereum que ele é gravado, só existe na foto, o que só existe? Entendi. Não sei Eu se acho ele que é também aí que falou. Existem eu que perdi, eu acho. protocolos para dizer o que é cada um. Existem uns protocolos bem técnicos mesmo, Entendi. que tem, acho que é NR 11706, uma coisa assim, que diz o que exatamente é e como os requisitos para ser NFT, entende? Perfeito. E aí eles têm que cumprir. Então, aí a blockchain, mais esses requisitos todos, mais o smart contract, formam um NFT, né? Entende? Então, você pode, um arquivo vai ter só um registro. Se você tentar registrar de novo aquele arquivo, não vai conseguir. Se ele tiver igualzinho, se não tiver uma vírgula de diferença, então você registra o seu poema. Se você registrar o seu poema, ele vai registrar com um determinado número da blockchain, um determinado hash lá, que ele deve ter explicado. Entendi. Se você tentar registrar esse poema de novo, ele vai falar, não tem como, você já tem esse hash. Se você puser uma vírgula, aí você registra outro. Entendi. No seu poema. Outro arquivo com seu poema, com uma vírgulazinha já é outro. Entende? Isso sim. Entendi. Mas você pode gravar diversos NFTs. Você pode gravar uma série de NFTs com aquele único hash. Então você pode dizer assim, artigo inteiro, um artigo parcial, com outras formas de approach, e aí eu vou multiplicando o mesmo, né? Exato. Então, ou multiplicando mesmo. Então, você fez lá uma arte, você desenhou a sua casinha com seu sol bonitinho lá e registrou. E você pode gravar ele em NFT e dizer assim, tem 100 exemplares originais desse. Iguais a essa. Iguais a essa. São só esses 100 que foram gravados em NFT. Só esses 100 são originais, porque eles estão
cunhados em NFT. Se você me der um que não foi cunhado, eu tenho também, mas ele não vai ser o 101, ele não vai ser o 99, ele não vai ser ele não é, porque ele não está no NFT, entende? Então você Entendi. pode gravar 100 desses, mas são 100 Então, o que estão conceito de gravados. original muda um pouco, né? Porque original é o primeiro, é um único que a gente pensava antes. Então, no NFT não é bem Isso. assim. Não é É. necessariamente assim. Muita gente fala, é o único arquivo. Não, você pode gravar 100, né? Você pode mintar aquele arquivo em 100, você pode mintar 100 NFTs daquele único arquivo. Pode sim. Mas são 100 e vão estar mintados. Ou são 1000. Ou tem uma. Você faz. E aí depende do seu planejamento. Então, lá, os cards de basquete, os cards de beisebol, tinham a tiragem limitada. Então, você sabia que você estava comprando em NFT o número 1 de 1000, o número 1 de 100, o número 10 de 100. Você sabia que você estava comprando o número 10 de 100. Não é um único card do beisebol. Entende? Aí vai da relação escassez que você propõe, né? Ou seja, quanto Isso. você quer ganhar muito dinheiro, talvez sim, mas talvez colocando muita coisa no mercado, aí o valor dele vai diminuir porque tem muito. Entendi. Por exemplo, aí não faz sentido. E essa é a grande diferença entre o esporte e a arte. No esporte, a gente tem a coisa do card, do colecionável. Então, você quer ter... a Liga de 2022 emitiu 1000 cards. Eu quero ter os 1000. Então, ele vai ter 1000 vezes 1000. Então, cada uma das 1000 cartelas tem 1000 exemplares. E você sabe que você tem. E você consegue comprar os 1000 exemplares. Não, acho que não é muito, né? Mas, enfim, você consegue comprar todos os exemplares e colecionar todas as cartelas do beisebol. Mas você não consegue comprar todos os exemplares do Beeple, porque isso é arte. E aí ele quer que seja um único exemplar. Então, aquele único quadro do Beeple é o 1 de 1. Só tem aquele. Só foi gravado um em NFT. Ele poderia ter gravado 2 em NFT e vendido 2? Poderia. Só que aí ele retira aquele conceito de escassez de uma obra de arte. A obra de arte é uma só, não tem 2 Mona Lisas, não tem 2 Beeples, não tem 2 daquele quadro do Beeple, né? Mas tem aquele do P-Boy, ele dividiu em 2. Ele teve 2 NFTs naquele quadro. Então, gerou 2 NFTs diferentes. Não era um de 2, nem 2 de 2. Era um de 1, os dois juntos formavam o afresco, entende? Então, depende muito aí do que o artista, do que o projeto de NFT está fazendo, né? Entenderam? Entendi. Obrigado. Agenda. Paula, a Viviane está perguntando se não tem uma proibição da plataforma, se uma plataforma não pode retirar um NFT de uma segunda plataforma. Geralmente, quando as pessoas fazem os projetos de arte em NFT, os projetos de NFT, de geração de NFT, eles fecham com uma plataforma só. E aí fazem contratos ou aceitam os termos de uso. A maioria das plataformas tem hoje nos termos de uso que ele é exclusivo ou aquela arte é exclusiva daquela plataforma, e se ele fizer, ele vai estar infringindo um contrato. É isso que vai acontecer. Haverá uma infração contratual, mas não tem nada que impeça, não tem como fiscalizar para impedir ou fazer com a blockchain. A gente percebe pela blockchain que ele está usando em 2 lugares. Isso não acho que ainda não vejo como tem. Então, essas plataformas não têm um registro em blockchain que fala, apita se ele fizer o leilão daquela mesma obra ou daquele mesmo hash em outra plataforma. Ainda não sei disso. Talvez exista, viu, gente? Mas não sei, não conheço, não. E se alguém conhecer, pode falar também. Eu não sei tudo, tem muita coisa que a gente não sabe. Só 2 comentários aqui. O Pedro Vilhena, ele falou que é como as gravuras que podem ser feitas numeradas, você registra um de 100, 2 de 100, é isso mesmo, Pedro? Isso, super comum. Lembra, a gente tinha isso. Eu tenho clientes que são fotógrafos e eles faziam muito. Hoje em dia eu não tenho visto eles fazendo, não, mas quando eles davam saída para as fotografias deles, eles faziam, essa aqui é uma série, é uma série de fotografias, ou essa daqui eu só vou dar saída no formato XYZ, ninguém mais vai ter além daquele formato. Então, formato 3x4, formato XPT, eu não lembro mais agora, tem até o nome dos formatos, agora eu não consigo me lembrar rapidamente, mas é exatamente isso. E aí vai valendo mais ou menos de acordo com o número que você pega.
Eu coloquei aqui para vocês no chat uma explicação do que é o blockchain segundo o Nubank, porque eles fazem uma analogia com trens. Lembra daquela live que a gente fez, Paulo? Eu, você, o Gustavo, eu contei essa historinha do Nubank, que eles fazem uma analogia com um trilho do trem, assim, é bem legal. Então, fica bem didático. Então, para quem ainda não entendeu muito bem o conceito de blockchain, tá aí no link. E acho que é isso, Paulo. É isso. Bom, vamos lá. Deixa eu até olhar a hora aqui. Só tem meia hora, não vai sem janta. Essa security.org, ela traz umas pesquisas bem legais. Ela mostra a diferença do que aconteceu entre 2021 e 2022. Então, lembra que eu falei que 2021 a pandemia fez com que tivesse o boom de NFTs, mas 2021 foi um estouro, assim, foi animal, tudo que aconteceu, muita revolução, muita coisa nova, muita criatividade envolvida no NFT. E aí, ele fez a pesquisa que assim, eu nunca tinha visto antes um NFT. E olha só, a resposta foi 66% das pessoas nunca tinham visto isso em 2021, mas em 2022 só 7% disseram que nunca tinham ouvido falar em NFT antes. É a mesma coisa, mas eu não sei bem o que é isso. Então, agora muita gente ouviu, mas ainda não sabe bem. Quer dizer, acho que isso está efetivamente bem ligado ao número de gente que ouviu, mas ainda não entendeu o que é aquilo. E eu tenho alguma familiaridade e eu não sei para que é usado. Então o pessoal, sei o que é, estou entendendo, mas para que exatamente se usa isso? Muita gente ainda não sabe. Mas o que é interessante, que eu acho bom de ver, é que assim, o dobro de pessoas comprou ou criou ou teve algum tipo de relacionamento com o NFT de 2021. Antes eram 2% só de pessoas e hoje eram 4%, e hoje em 2022, e a gente ainda não acabou o ano, já dobrou esse número, né? Então, e aí eu trouxe, achei que eu não tivesse trazido, mas eu trouxe o que significam esses 2%. Essa pesquisa foi feita somente nos Estados Unidos, e esses 2%, então, significam 4,6 milhões de pessoas. Então, hoje, a gente pode dizer que quase 10 milhões de pessoas já entendem, já tiveram alguma familiaridade com o NFT. Eu acho também bastante interessante. E deixa eu tirar aqui vocês da minha frente, enxergar a minha tela aqui, não dá para lembrar número de cabeça, então, que não lembro mesmo. E agora são pessoas que não estão interessadas em ter um NFT no futuro, são 49%, mas as outras pessoas que têm algum interesse em ter, geralmente eles estão falando de arte, eles querem ter um NFT de arte. Mas o legal de observar aqui é que a gente já está falando de NFT de arte, a gente já está falando de NFT de música, a gente já está falando de NFT de fotos. Então, olha que coisa muito mais... Né? Os colecionáveis, as causas de caridade, elas já estão todas ali bastante em cima. E o que iniciou, né, que foram aquele que a gente viu, os milionários, os memes, os colecionáveis mesmo estão mais abaixo, né? Então a arte já está acima. Tem muita coisa, os terrenos virtuais aqui já estão crescendo, as pessoas já estão querendo ter, sabendo o que é e querendo ter os NFTs. Aí a gente vem um pouquinho para o Brasil, ainda em 2021, né? Então, o primeiro leilão de um artista brasileiro foi essa tela que vocês estão vendo, se chama Fronteira Físico Digital. O artista é esqueci o nome, que está aqui, Bel Borba. Ele leiloou esse NFT, então ele já começou lá em 2021. Nós temos o primeiro livro em NFT também, em 2021. Esse aí é um digital, o Cyber Inferno de Dante. Foi vendido por R$990. Felipe Neto, que não é bobo nem nada, entrou nessa brincadeira de NFT, criou essa plataforma de 9block, para vender, como ele provavelmente se inspirou lá no Tom Brand para trazer pessoas ali, só que ele falou que ele não queria que isso fosse exclusivo, que ele queria que todo mundo tivesse acesso ao que ele venderia e ao que ele comercializaria.
Aí a gente tem um case, eu acho que o maior case é hoje ainda, a gente, embora o Ed Mota tenha feito, Ed Mota não, eu sempre confundo o Ed Mota com... Você lembra, tá, o nome do cara que a gente ia falar, o artista lá? Esqueci o nome dele, caramba. Bom, Não estou entendendo. lembrei, o Abu Janra, o filho do Abu Ah, Janra, tá. o Abu, ele acho que foi o primeiro a fazer tudo em NFT, eu não tenho uma imagem dele, ele financiou um dos CDs, o último CD dele, todinho em blockchain, então os fãs dele compraram e vão receber os créditos de execução pública da música dele, mas acho que o maior case que ficou mais conhecido na época foi o dos Mamonas Assassinas, que uma porcentagem aqui, deixa eu ver aqui, a gente coloca aqui uma porcentagem pequena dos direitos da música Pelados em Santos seria que da parte do Dinho da música Pelados em Santos seria distribuída da execução pública dessa música seria distribuído para quem comprasse esse NFT. Eles ainda ganhavam, aí isso que eu falo que a gente ainda precisa muito da coisa física, né? Quem comprasse quem adquirisse este NFT, que são os direitos de execução pública, também adquiriria essa letra aí escrita à mão. Então, a gente ainda precisa muito da coisa física. É a mesma coisa, o Hermeto fez uma outra que eu acho linda, a obra dele. Ele criou essas obras aí, essas partituras, ele criou essas músicas, e a partitura também é uma obra de arte, ela seria entregue fisicamente também para a pessoa que adquirisse este NFT, e a pessoa que adquirisse este NFT poderia executar essa música como quisesse, inclusive gravar essa música dessa partitura da forma como ela quisesse. E até com parcerias, enfim, ele liberava o uso para quem comprasse, para quem adquirisse o NFT, e você ainda tinha a partitura, que era uma obra de arte. Aqui não estão as melhores imagens, porque para que ninguém soubesse antes do tempo o que era essa partitura, ou para que não executasse essa partitura antes de comprá-la, essa imagem ela ficava piscando. Então, tinham várias, mas você não consegue. Assim, eu dei um print na hora e ficou assim, não é a parte bonita, mas é toda uma coisa muito bonita, a gente consegue visualmente, a gente conseguia perceber isso por elas piscando, né? Então, a gente tinha vários direitos. Você comprava um NFT de música, você podia executar, você podia gravar, você podia fazer muitas coisas, tinha vários direitos que o Hermeto concedia por meio da compra desse NFT. E aí vieram os times brasileiros, não podia deixar de acontecer, né? O futebol, o Corinthians, o Vasco, vários times brasileiros começaram a criar esses colecionáveis, assim como os esportes norte-americanos, ganharam dinheiro, financiaram muita coisa. Quer ver? Acho que aqui a gente está falando de $10 cada token, cada card, né? Então, é uma graninha boa que os times fazem para se promover e para se capitalizar. É uma forma muito interessante das pessoas se capitalizarem e acessível, porque não é difícil de você gravar uma arte sua, algo seu em NFT. Diz que o MAC é o pioneiro na incorporação de NFT com essa foto da Britney, por incrível que pareça. Então, ele incorporou esse Von Britney, aí, desse Gustavo von Hau, seu acervo de arte, tornando-se o primeiro museu do Brasil a ter um NFT como acervo, fazer parte, um NFT fazendo parte do seu acervo. E aí eu trouxe aqui um resuminho, então, para a gente ver, né, como o NFT está relacionado ao direito do entretenimento, então, e a todos os direitos, né? O direito do consumidor, eu trouxe para vocês aqui as sandálias da Havaianas, que foram gravadas em NFT. Esse tênis é o sneaker, também foi gravado, também ele existe no mundo virtual. Esse tênis é interessante porque ele existe no mundo virtual e a pessoa que compra esse NFT, a pessoa que adquire, ela pode usar, ela pode dar saída, então ela pode imprimir ou produzir o tênis e usar na vida real, e ela também pode usar dentro de diversas plataformas de jogo. Ela podia usar, se eu não me engano, no Atari, e em algumas outras plataformas, eu não vou me lembrar agora, mas ela podia, existia uma interoperabilidade, então o avatar da pessoa que adquirisse poderia usar esse tênis em algumas plataformas,
havia essa... Então, a gente tem o direito do consumidor envolvido, a gente tem propriedade, marcas, patentes envolvidas. Indiscutivelmente, a gente vai envolver governança tributária, a gente vai ter uma aula sobre tributária, a gente já teve uma aula, acho que a Cecília deve ter falado de governança com a gente. Não tem como não falar em direito de imagem, a gente tem direito de imagem, né? Tá? Direitos autorais, direito desportivo, o próprio direito digital. O Facebook entrou nessa onda do metaverso, entrou na onda da permissão lá pelo Instagram, o Meta, né? Não é nem Facebook mais, mas o Meta permite agora a exibição do seu NFT no seu feed, e gravado e dito que é NFT, então você não está só exibindo um arquivo no seu feed, ele dá as condições para que as pessoas vejam que aquilo é um exemplar exclusivo. E vou trazer aqui para vocês algumas preocupações, né? Tá tudo muito bom, muito bem, a gente é criativo, inventa um monte de coisa, mas qualquer pessoa pode disponibilizar uma obra, vocês já devem ter visto, na mídia, uma obra ou uma mídia, nas plataformas e vender, mesmo que essa pessoa não seja o titular da obra. Então, isso é uma grande preocupação que vocês devem ter visto na aula passada. Não tem como a gente garantir que uma obra em NFT não seja falsificada, não seja clonada. Essa garantia é muito difícil da gente obter, nada garante, assim como não garante mesmo na vida real, ainda mais na vida digital, que é muito mais ampla e muito mais, enfim, não é tão escasso quanto é na vida física, né? E um artista mal intencionado, ele pode facilmente vender uma obra gravada em NFT, dizendo que é exclusivo, e depois vender essa mesma obra, gravar essa mesma obra em NFT, como a gente falou lá com o Paulo, né? A gente tem aquela preocupação da legitimidade, então já tivemos uma questão aí do Mike Deodato, ele é um desenhista, ele é brasileiro, e ele fazia os desenhos, então, para a Marvel, do Homem-Aranha, e ele pegou um dos desenhos que ele fez e que não foi necessariamente usado, e gravou em NFT e vendeu. Né? A Marvel entrou com uma ação, a resolução também se deu por meio de acordo neste caso, a gente ainda não sabe qual a opinião do judiciário, tudo está sendo resolvido por acordo, isso aconteceu ano passado, e mais recentemente vocês devem ter visto aí o cara que também desenhou o Bored Ape, que é os macacos agora que estão sendo colecionáveis, que está na moda também, vocês já devem ter visto a história do Neymar, acho que até da Anitta também, dos Bored Apes. Ele fez meio que uma paródia, como se fosse uma paródia, e deixa claro que aquilo não era original, não é, mas gravou em NFT, e a Bored Ape Yacht Club reclamou, achou ruim com ele, também resolveu isso por meio de acordo, conversaram bem e fizeram um acordo. O que mais? Curadoria para as plataformas, né? Então, como é que a gente resolve isso? Hoje a gente sabe, né, a No World e a Super Hair, elas sempre tiveram curadoria, elas sempre fizeram a pesquisa daquele artista que estava subindo aquela obra na plataforma delas, então elas tinham uma garantia a mais no passado. As demais plataformas, OpenSea, a Haribo, que são grandes, a OpenSea é indiscutivelmente a maior delas, não tinham essa curadoria, não tinham esse serviço, portanto, elas tinham muita coisa que acontecia lá dentro que era irregular, que era ilegal. Esse slide aqui ele já existia, mas isso aqui não existia, porque recentemente ambas criaram um selo de certificação, percebendo que as pessoas já não estavam mais confiando tanto assim nelas, as duas criaram um selinho de certificação. Então, hoje, você consegue ter um pouquinho mais de certeza em relação a alguns itens que estão sendo comercializados nessas plataformas, porque eles estão certificados, outros não. Outros são vendidos em NFT, você compra e arrisca se você quiser, mas pelo menos você já tem uma indicação das próprias plataformas de que houve algum tipo de certificação. E aí a gente chega nos smart contracts. E aí a velha discussão, né? O que são os smart contracts? São ou não são contratos? O Rodrigo disse para vocês que eles não são contratos, eles não são inteligentes. Eu não sei, eu fico aqui em dúvida. O blockchain, o que são? O smart contract é isso que você está vendo aqui na direita. São essas instruções aqui de programa de computador que a gente está enxergando aqui na parte direita da tela. Aí eu lembro, vamos lembrar o que é um contrato, né? O contrato é uma manifestação de vontade de duas pessoas que criam e regulamentam e alteram e extinguem uma relação jurídica, elas criam direitos e deveres entre elas, e tem algum caráter patrimonial normalmente.
E o que são os smart contracts? São ferramentas tecnológicas que incorporam comandos que têm cara de contrato. Então, e a gente não pode mudar e a gente não pode alterar os smart contracts. E aí fica a dúvida, eles são ou não são contratos? Né? Porque o contrato é uma manifestação de vontade das duas partes. Se só uma parte ela vai lá e grava aquilo lá no contrato, você está manifestando a sua parte? Será que quando você compra uma NFT, você está manifestando a sua vontade de adquirir e de se submeter àquele contrato que foi gravado unilateralmente pelo cara que criou? Será que é possível ter um smart contract que não seja gravado unilateralmente? Vamos discutir o smart contract agora? Você grava em NFT a sua arte e a gente discute o que vai ser colocado nesse contrato? Eu tenho minhas dúvidas, eu acho que tem margem para a gente discutir bastante se é ou não é um contrato. Acho que em alguns casos pode ser, outros casos não pode ser. Não sei se você quer discutir isso agora, Thaís, mas eu tenho essas dúvidas. Mas tem também aqui vantagens e desvantagens de a gente ter um smart contract. Sendo ele ou não contrato, a gente sabe que eles são códigos, então, por eles serem códigos, eles são invioláveis, não dá para mudar, uma vez gravado, vai ficar gravado daquele jeito. Então, tem segurança. E eles são rápidos, né? Se isso é aquilo, está tudo muito rápido lá, é preciso e é transparente. Não tem como ter dúvida, não tem como dar margem à interpretação num smart contract. Só que, né, é diferente, as nossas relações mudam e ele é imutável. Né? As nossas relações precisam, às vezes, de adaptação e ele não tem nenhuma adaptabilidade. Não tem nenhuma regulação, o que também é preocupante hoje ainda, mas isso pode ser que mude. Ele tem um custo, né? Não é só a gente rabiscar no papel, tem um custo de gravar, tem um custo de mintar NFT, vocês já devem ter ouvido falar no do gas, né? Enfim, e tem que ter conhecimento técnico para gravar porque é um comando programável. Eu sou advogada, eu sei fazer um contrato, mas não sei programar um smart contract. Então, a gente precisa de alguém para fazer isso. Pensando nisso, né, a gente precisa de programador, pode ter falha no código que não represente aquilo que o advogado indicou, vou só considerar que o advogado indicou, não vou nem considerar que a pessoa fez sozinha, né? Então, que pode dar erro na execução das cláusulas. Eles, de qualquer maneira, eles têm que ser contestados na justiça como qualquer outro contrato existente, como são até mesmo os contratos de adesão, né? Tem o acordo de vontade, então a gente consegue expressar um acordo de vontade entre duas partes por meio de uma programação? Então, pensando nessas vantagens e desvantagens, a gente faz esses questionamentos, né? A gente consegue ter certeza de que houve uma emissão válida do consentimento quando a gente grava algo em NFT. Os contratos ali são padronizados e é padronizado para todo mundo, as obrigações são facilmente dedicáveis. A gente consegue ler um smart contract, a gente consegue entender quais são as nossas obrigações. Não, tem como traduzir, tem como ter certeza de que a tradução em linguagem humana é a mesma da linguagem do robô, do contrato, da programação. Então, tem que ter tem que ter termos explícitos, não pode dar margem à interpretação, e é diferente dos conceitos, porque a gente não consegue, o que foi imputado lá, a gente não consegue ter certeza se a sua vontade está lá efetivamente, e se o programador que fez aquele contrato para a gente não foi sacana, que não quis colocar a sua vontade lá e não colocou, né? Então, e tem uma grande desvantagem que a gente não tem como colocar obrigações de maneira genérica, né? Manter em bom estado a obra de arte. Porque como é que eu coloco isso no smart contract? Não tem como. Né? Agir de boa fé. Como é que a gente fala isso no smart contract? Não tem, porque o smart contract é que nem planilha de Excel, né? Se a nota tiver menos de 5, é vermelha. Se a nota estiver acima de 5, é azul. Não tem discussão. Não tem o que falar. Ah, mas se a nota tiver menos de 5 e com um rachadinho do lado, não tem isso. Não tem o que fazer. Se uma coisa ou outra acontece, se não, não acontece. Enfim. A gente tem a velocidade a velocidade versus a eficácia, então é rápido o smart contract, mas a gente tem negociação suficiente, né? A gente tem essas certezas. Em caso de liminar, o que a gente faz com o smart contract, gente? Como é que os mecanismos de tutela resolvem uma coisa que está super gravada, que é imutável, que não tem o que fazer? Né? Como que a gente impede a execução do smart contract se a gente tiver uma liminar que impeça essa execução? Tem coisas complexas que ainda não foram respondidas. Essas questões, acho que eu coloquei na última aula e veio para essa, né? Mas a gente está, já é a quarta e não tem resposta pronta para isso.
né? Não sei se a nossa colega juíza que vai dar aula vai trazer mais, mas ela tem bastante respostas para blockchain, mas acho que ainda para os smart contracts a gente não tem, né? Vamos ver lá. Então, enfim, índices de reajuste, aplicação. Isso é bom no smart contract, isso a gente consegue colocar nos contratos de TI, eles podem gerar uma notificação extrajudicial sempre que de maneira automática, sempre que aquilo for violado. Contratos de leasing, a gente consegue bloquear um veículo se tivesse sido feito, né? Você coloca um comando de computação ali no carro que você adquiriu via leasing, e o cara deixou de pagar, o carro não funciona mais, né? Que beleza. Mas aí faz o quê? Só que se o cara não deixou de pagar, meia-noite, ele está no meio da 23 de maio, deixou de pagar, o carro para de funcionar no meio da 23 de maio. Olha que maravilha. Faz o quê? Então, tem coisa boa e tem a coisa que talvez não caiba, enfim, tem vários questionamentos. Então, a gente tem reflexões aqui, não sobre smart contract, mas sobre NFT. Se são ou não são um novo suporte, a gente tem uma opinião formada, né, tá? Que a gente está falando realmente só de um suporte. Então, a arte, as colecionáveis, elas são criadas independentemente do NFT, do non-fungible token, mas e o non-fungible token pode até ser um suporte, mas não é necessariamente. É só uma forma, é só mais um mecanismo de comercialização e tal. De certificação. De certificação. Fala. Então, eu acho que a Lara tinha levantado a mão antes de você mudar os slides. Queria ver ali uma coisa que vocês estão colocando. O smart contract, realmente, ele só consegue assim, cercar, né, aquilo que depende de uma ação, aquilo que é matemático. Então, as formas de monetização, né, se eu vender, se vai distribuir, se não vai, mas o que ele não consegue e não vai conseguir jamais é fazer aquilo que seja subjetivo. Então, a boa-fé. Então, depende do que está se pensando como boa-fé no contrato, né? Isso. E a boa-fé é uma no ano 2000, vai ser outra no ano 2010, vai ser outra no ano 2100. A boa-fé é uma no Brasil, é outra em Portugal. Então, a gente não tem como, né? Não vai atingir nunca. Uhum. Então, assim, o que a gente pensa é que tem que ser feitos bons contratos. Então, as plataformas elas têm que pensar em quais são as regras e delimitar tudo. Exato. Por um acaso, hoje eu estou com um programador aqui do lado, que eu não saí do escritório ainda. Aí a gente eu vou vendo aqui, ele às vezes dá uma comentada, ele está programando e comentando. É muito importante, e o que eu vejo é que aqui em Portugal eu atuo numa empresa de tecnologia. E o que a gente vê muitas vezes é que o demandante não sabe explicar exatamente para o programador, porque é o que você falou assim, você falou uma coisa muito interessante assim, e se o programador não colocou o que eu pedi? Exato. Sabe? Às vezes a gente acha que pediu, mas a gente não pediu. Então, a gente tem que ter muito claro o que tem que ter nesse contrato para pedir programador, porque ele não é advogado, ele não vai conseguir ver como advogado o que tem que ter naquele contrato, né? E isso fica assim um ensinamento para todo mundo. Uma coisa que eu aprendi nesses últimos anos que eu estou nessa empresa de tecnologia é que a gente precisa de uma documentação. Muitas vezes, esses programas que a gente solicita, que eu vejo os clientes nos solicitam o desenvolvimento de alguns sistemas, e eles não se preocupam com a documentação desse sistema, que é onde não é só o sistema, não é entregar só o sistema, ele tem que entregar uma documentação falando como que esse sistema foi feito, quais são os parâmetros e a descrição das regras de negócio, que seriam esse contrato. Então, assim, é uma coisa para vocês, advogados, ficar muito atento nisso. Vocês têm que saber como que funciona o programa no qual vai rodar esse contrato. Né? Para não ficar isso aí. É muito interessante, porque realmente o programador não tem condições de ver como um advogado essas regras. Não. E é um trabalho conjunto que tem que ser feito com confiança, com prática. Eu acho que a prática é imprescindível nesses casos, né? E testado, Paula, porque o que eu vejo de coisa que a gente pede, aí o programador faz, aí volta para o cliente, faz a entrega, não é aquilo, tem que testar.
Tem que testar. E o usuário é uma beleza, né? Fala, tá bom, mas chega lá e não é roupa que dá para trocar, né, gente? Não, exato. Enfim, se a gente... Só falando uma coisa aqui, que a questão que a Lara falou, mas nem para nós, advogados, o cliente, às vezes, ele consegue explicar o que ele quer. Né? Muitas vezes, ele deixa, assim, lacunas, né? E o que eu estou achando pior nesses contratos é que a gente não tem a possibilidade do distrato, de romper, né? Pelo visto, porque eu não posso mudar. Não. Eu não posso alterar nada. Ninguém devolve, né? Ninguém devolve o NFT depois que comprou. Não. Devolver pode. Você pode comprar um NFT e devolver. É possível. Ele vai ser gravado na carteira na crypto wallet de outra pessoa. É possível devolver. Mas é só isso que você pode fazer. Você não tem. Se você devolver, pode até ser que no smart contract tem que necessariamente haver uma transferência de dinheiro para devolver, aí você não consegue devolver de graça. Enfim, tem muita coisa, mas até dá para devolver. Então, aí tem que estar na programação, lá. Essa ação é matemática, tem que estar lá na programação. Tem que estar. Que o retorno para a carteira anterior pode ser feito sem dinheiro, por exemplo, agora, pode ser que seja na programação também, que ele só pode ser transferido de uma carteira para outra se tiver dinheiro, se tiver cripto, se tiver Ethereum, se tiver, enfim, dinheiro envolvido. Eu queria entender, Rosângela, quando você pergunta para a Paula assim, mas não tem como desfazer esse contrato, mas o que seria esse desfazer? Assim, eu não entendo. Não, eu posso, por exemplo, qualquer contrato hoje no direito civil brasileiro, eu posso desfazer. Né? O contrato ele é uma relação jurídica entre sujeito ativo e passivo, por exemplo, comprador e vendedor, mas se eu não quiser cumprir, eu desfaço o contrato, pago uma multa, claro que tem responsabilidade, pago uma multa, mas eu desfaço o contrato. Mas não é devolver? No caso do NFT, não seria uma devolução? Não, porque a gente fala em responsabilidade, né? Aqui, para nós, é desfazer esse contrato. Por exemplo, estou alugando um imóvel, eu quero devolvê-lo antes, eu posso fazer isso. Mas eu vou ter lá, vou gerar responsabilidade, vou pagar multa para o locador. Né? E como que ficaria aí nessa situação? Exato. A gente tem que prever essa situação no smart contract e saber, e dar um tratamento objetivo para ela. Se devolver 10 dias depois, pode devolver, devolve dinheiro, troca, faz uma... Enfim, mas é possível, desde que esteja previsto. Se não tiver essa previsão no smart contract, não vai ser possível. É isso. Tem que ter por isso que é importante a programação. Previsto, e aí o programador vai ter que entender exatamente quais as ações que tem que ocorrer para que isso seja programado. Porque, assim, uma coisa que eu aprendi é que tudo dá para fazer, só que tem que estar muito bem explicado. Então, por isso que eu vou fazer, mas na compra do NFT, para mim, é devolução que é um negócio. Mas agora entendi, Rosana. Então, tem uma penalidade, né? Como é que vai garantir? Sempre tem. E outra coisa, né? Isso eu quero ver o dia da aula lá com a nossa desembargadora, né? Essa questão da boa-fé que vocês estavam falando. Porque a boa-fé, se a gente for pegar, o que é boa-fé para nós no direito aqui? A boa-fé é o desconhecimento, é um obstáculo de alguma coisa. Agora, sinceramente, nossa, eu tenho todo o desconhecimento possível para fazer um contrato desse, ou seja, eu estaria perdida, né? Ou seja, a minha boa-fé está desde o início. E aí? É difícil. Difícil. E aí a gente fica com algumas reflexões, né? Se há necessidade ou não de alterar a legislação para regular os NFTs, se é legal, se é ético, se é moral, destruir obras para formar um NFT ou não. Se uma violação é descoberta, isso eu também acho que essa questão não foi enfrentada ainda, descoberta, só que já está gravado, já foi cunhado em NFT. Como é que a gente retira esse NFT que é violador da carteira do comprador? Óbvio que a gente não previu no smart contract que a gente, se tiver uma violação, não vai fazer essa previsão. É muito difícil a gente fazer essa previsão no smart contract, porque é prever algo que não deve acontecer, né? Então,
É estranho, o que a gente faz? Uma questão de jurisdição, se eu compro um NFT lá na China, se eu compro de um artista da China, se ele leiloa, se o artista da China leiloa na África e a gente aqui no Brasil compra, de quem é a jurisdição para decidir sobre isso? Enfim, eles são contratos, os smart contracts são contratos na nossa acepção jurídica, são válidos, em que medida eles são válidos? São muitas reflexões que a gente ainda não tem resposta, não. A gente vai discutir bastante, ainda nem sei se vai ter, né? Enfim, temos que ter cuidado, atenção, muita atenção para o cenário regulatório, a gente tem que ver se eles são sempre seguros, se eles não são seguros, o que vai acontecer se houver troca ou extinção, que é o que a Rosângela falou. Será que eles vão se caracterizar como uma commodity? Será que a gente vai falar em aplicação, quando a gente estiver falando de um NFT, de uma obra de arte que valoriza? O que vai acontecer? Será que vai haver ou não vai haver algum tipo de intervenção governamental? Isso altera o meu risco de investimento nesse tipo de arte, nesse tipo enfim, em NFTs? E as decisões, como é que as decisões podem afetar o NFT, afetar a blockchain? Elas afetam ou não afetam as decisões judiciais? Como é que é? Então, a gente tem que pensar que a gente tem normas de regulamentação do token, né? Então, temos contratos de uso, a gente tem que se preocupar, então, como a Lara falou, com os contratos de termos de uso entre as plataformas e aqueles que subiram, entre nós, os consumidores, e as plataformas, enfim, entre todos os participantes envolvidos. Tem que ter cuidado para formatar o smart contract, foi isso que a gente falou, né? Porque as violações do mundo real, elas são verificáveis facilmente também no mundo virtual, enfim. Tudo isso é uma preocupação que a gente tem, e a gente entra aqui numa terceira parte da aula, parando de falar de smart contract, mas a gente vai falar aí desse crossover que acontece entre o mundo digital e o mundo físico, que aconteceu lá naquele exemplo que a gente viu da música do Dinho, né? Então, lembrando aí que titularidade do NFT é diferente de titularidade dos direitos autorais, então tenham sempre em mente isso. Quando você compra um livro, eu falei, deixa eu pegar o livro do Vilaça aqui, para falar dos contratos. Quando você compra um livro, você não está comprando o conteúdo desse livro, você não pode pegar o capítulo inteiro e colocar no seu livro. Concorda? Quando você compra um livro, você está comprando uma obra, você pode ler a obra, você pode citar essa obra, pequenos trechos, você pode grifar o livro, você pode rasgar o livro, mas você não pode reproduzir esse livro, você não pode fazer uma nova edição desse livro, não é verdade? Então, lembre-se que a mesma coisa acontece com o NFT. Quando a gente compra uma obra gravada em NFT, a gente adquire corpos mecânicos e não a alma daquilo. A gente não vai poder divulgar, se a gente comprar uma música que foi gravada em NFT, a gente não pode necessariamente gravá-la, a menos que ela nos dê essa autorização. E é isso que a gente tem que pensar. E, pensando nisso, foi feita lá a cunhagem do NFT da música do Dinho, né? E o que isso envolvia? O único direito, que é o direito de crédito referente ao percentual do Dinho, somente do Dinho, de 8,34%, dos direitos conexos de intérprete dele, e não dos demais integrantes dos Mamonas Assassinas, por meio da Abramos, que é uma das associações que integra o ECAD. Então, e a compra do NFT não muda o ISRC, que é aquele código que todas as músicas têm. Então, é o código de gravação das músicas, que é um código internacional, International Standard Recording Code. Vamos lembrar como é que são feitos os direitos dos titulares, né? Os direitos dos músicos. A gente tem dois direitos quando a gente fala de música. A gente tem os direitos autorais, chegou o companheiro da Thaís, e os direitos conexos. Dos direitos autorais, a gente está falando do cara que escreveu a música. Então, a gente está falando do compositor ou do letrista e do editor, a editora. Então, o compositor e o letrista, quando ele escreve, ele dá para o editor editar e formar as partituras lá da música. E os direitos conexos são os direitos daqueles que executam as músicas. Tá? Então, a gente está falando do produtor do fonograma, daquele que produz, daquele que faz a gravação daquela música, dos músicos que tocaram para gravar e dos intérpretes que cantaram, que interpretaram aquela música. Tem que lembrar disso. Então, direito autoral, a gente está falando em autoral e conexo, os direitos autorais são divididos em autorais e conexos.
Autoral está relacionado à obra, conexo está relacionado ao fonograma / gravação. No autoral a gente tem o código internacional e no conexo também. São 2 códigos diferentes. No conexo a gente está falando intérprete, executante e produtor fonográfico, tá? Só para ficar bem mais claro. A mesma coisa aqui. Lembrando que a gente, quando usa uma música, quando faz alguma coisa, a gente tem que ter 2 licenças. A gente tem que pedir isso para o autor e a gente também tem que pedir para quem grava, né? A gente tem que licenciar o fonograma. Por isso, né, aí a gente está falando aqui, aquele caso lá do DIN, só execução pública, então que é aquela execução que acontece em locais de frequência coletiva. A música sai do titular, que é associado da Abramos, que vai para o ECAD, que é quem recolhe a execução pública. Tá? Como é que isso é feito? O ECAD vai lá, recolhe, e aí ele distribui para todos os titulares, autoral e conexo. Lembra? Como é que é feita essa distribuição? Então, primeira bolacha aqui que a gente está vendo, essa azulzinha, vermelhinha e verdinha aqui, é a distribuição que é feita entre todos os titulares, o ECAD associações. Então, de tudo aquilo que o ECAD arrecada, 82% vai para os titulares. Aí vamos para a segunda bolacha aqui. Desses 82%, 1/3 fica com os direitos conexos, ou seja, de quem produziu a gravação, de quem fez a gravação, de quem participou da gravação. E os outros 2/3 vão para os autores, daquele que criou a música. Aí, terceira bolacha. Aqueles direitos, aquele 1/3 que a gente viu aqui na divisão dos direitos mecânicos, vão ser divididos de novo. Eles vão, desse 41,7% vai para quem canta, os outros 41,7% vai para o produtor fonográfico, para quem fomentou a gravação, e 16% vai para os músicos que estavam participando dela. Por isso, faltou uma tela. Por isso é que são 8,93%, porque são 41,7% dos intérpretes, dividido entre os 5 que faziam parte do Mamonas Assassina. Então, o cara que comprou o NFT dos Mamonas Assassinas vai receber só 8,34% dos direitos conexos de intérprete do DIN. Olha que maluquice. Então, isso significa o seguinte: toda vez que a música Pelados em Santos for executada publicamente, o ECAD vai saber. O ECAD vai lá e vai recolher os direitos pelo uso dessa música. E de todas as outras. Então, suponhamos que ela seja tocada no carnaval. Então, o cara que fez o baile de carnaval paga o ECAD e fala assim: eu toquei Pelados em Santos, tal. O ECAD vai lá, faz as contas, fica com um pouquinho, distribui entre o resto, entre os autores e os produtores, faz essa manobra toda das bolachas aqui que eu mostrei para vocês e vai chegar em 8,8% e pouquinho, porque esses 41 são divididos entre os 5 intérpretes dos fonogramas. Então, é só isso que vai chegar para o cara que comprou o NFT. Esse cara pode ter comprado um NFT, sei lá, pagou R$1.000, R$2.000, R$10.000, que seja, só que é só da execução pública que ele vai receber. Então, se aquela música for sincronizada num filme, por exemplo, ele não vai receber nada pelo valor que se paga pela sincronização, ele vai receber só pela execução pública desse filme. Então, o ECAD recolhe, é capaz de chegar no bolso dele lá R$8 por mês, R$20 por mês, R$100 por mês, não sei, depende de quanto for executada essa música Pelados em Santos, que já não é mais muito executada, não é mesmo? Então, pode ser que esse cara tenha recebido aí aquela música, tenha feito um pagamento enorme e até hoje ele não viu a cor de dinheiro. Então, não necessariamente é um investimento, mas às vezes pode ser. Às vezes pode acontecer de ser um investimento, pode acontecer de você, como aconteceu lá no caso do Abu Janra. Ele pediu que as pessoas fizessem investimento, então ele disse assim: eu vou dividir isso, toda a minha execução pública eu vou dar para vocês. Divide quantas pessoas comprarem, eu vou dar X% aí da minha execução pública. Mas cobrando valores baratinhos. Então, você paga R$100 e se eu um dia ganhar R$1.000 e 10 pessoas comprarem, todo mundo já zerou essa conta, né? Então, é bastante interessante, pode financiar, pode ser até um investimento para as pessoas. Hoje, a gente tem acontecido, inclusive, de fundos
de investimento, de fundos financeiros, de fazerem esse tipo de investimento com NFT. Então, as pessoas estão investindo, essas financeiras investem, elas compram as músicas e vendem e distribuem a parte dos direitos, ganham dinheiro com a compra pela população, pelos fãs, e tem os direitos, detém todos os direitos daquela obra por X tempo, às vezes pela vida inteira. Às vezes um artista vende o catálogo completo dele, porque ele quer fazer dinheiro agora, ele fala, não vou esperar. O ECAD tem uma coisa que é interessante, porque pensando em domínio público de direito autoral, às vezes o cara fala, meu, essa obra vai render para minha família 70 anos depois que eu morrer, mas, pô, eu tô querendo comprar uma casa agora, eu quero ter conforto agora, não vou... Esses 70 anos aí, eu não quero nem saber se os meus filhos vão receber, se os meus netos vão receber, mas a financeira, aquele que está financiando, aquele que compra, quer. Bom, eu quero, porque eu compro agora, pô, te dou uma casa, você quer uma casa de 1 milhão, te dou 1 milhão, mas eu ainda vou ganhar por 70 anos essa sua obra, que executa bem, que toca bem, que é um catálogo interessante, que completo, que você tem, de um grande artista, vale a pena. Então, toma a sua casa aí de 1 milhão, eu estou pagando 1 milhão, mas vou ficar mais 70 anos ganhando, pode ser que esse 1 milhão se torne 2, 3, ele pode fazer esses projetos de NFT, ele pode fazer esses projetos que eu falei para vocês de shows. Então, além de eu te dar uma casa, você tem que garantir que toda vez que você fizer show, vai me deixar filmar do ponto de vista da sua guitarra. E eu vou vender isso, vai estar também no seu catálogo. Enfim, tem uma série de negócios que podem acontecer, especialmente nesse mundo da música, que a gente tem uma grana certa, que é a música, que é da execução, e no Brasil, ainda mais, que é da execução pública, que o NFT nos ajuda a fomentar, enfim. Era isso. Olha, até que eu não fui tão mal, hein? Foi excelente. Né? Tô com a garganta Obrigada, seca Paula. aqui. É isso. Se vocês tiverem, se vocês quiserem falar mais alguma coisa. Pessoal, alguma dúvida? Vamos aproveitar o conhecimento da Paula. Aproveitem. Não, silêncio. Nós já falamos demais. É. Na realidade, tem dúvida, tem certeza que temos, mas É o ponto de interrogação, né? Mas muito obrigada aí, professora. Muito Imagina. bom, gostei demais aí, e tenho certeza que vai gerar aí dúvidas para a Thaís promover outros cursos aí, mais para nós. A gente precisa fazer um aprofundado, né? Sei lá, depois do beginner vem o que? Esse aqui é o beginner, né? E tem um próximo que é o mais profundo, que eu acho que pode ser só com discussões mais profundas, porque a gente traz essa aula de entretenimento ela é básica, ela não traz direito, né, efetivamente, ela não é muito de direito, é mais de abrir a cabeça, de pensar em possibilidades. Então, às vezes, tem gente que gosta muito, porque é muito ampla, e tem gente lá que fala, putz, que saco, isso aí eu pesquiso na internet, não preciso saber, né? Enfim, mas tem bastante coisa aí. É um material rico, assim, é uma pesquisa que eu faço para vocês. Eu trago essas informações aqui com carinho, para vocês terem noção do que rola, do que acontece. É isso. Não, mas foi excelente, Paula. De parabéns, como sempre. Obrigada. Para quem não sabe, toda vez que eu sou convidada para falar de NFT em algum lugar, eu sempre levo a Paula comigo. Verdade. Porque a gente já tem várias. Se vocês procurarem aí na internet, tem alguns eventos já que fizemos juntos. Inclusive, o mais recente foi eu, a Paula e o Gustavo. O Gustavo vai dar a próxima aula para vocês. Uhum. Nós fizemos um evento da Jornada Cultural na UAB de São Paulo, falando sobre NFT e metaverso. Então, quem quiser depois dar uma olhadinha lá no canal do YouTube da Comissão de Cultura e Eventos da UAB de São Paulo. Isso, e procurando a gente, vocês conseguem encontrar, às vezes, essas discussões que eu falo aqui rapidamente, às vezes a gente já teve essa discussão numa live, em alguma coisa, e aí ela foi mais aprofundada, né? Porque aí era só sobre aquele assunto especificamente, né? Exato. Bom, pessoal, obrigada pela audiência, por estarem comigo com as câmeras abertas até agora. Bom, pessoal, sem nenhuma pergunta, então, Paula, obrigada mais uma vez. Se tiver quinta edição, você sabe que você estará lá na quinta edição.
Pessoal, obrigada por vocês terem ficado até agora. Um excelente final de semana para todos e espero vocês terça-feira com a aula do Gustavo, falando sobre metaverso. Que vai ser boa, não percam. É muito rica essa aula. É Tchau. mesmo. Tchau, tchau, gente.